A religião. Nós temos muitas vezes a necessidade de buscar forças maiores do que nós, para pormos a culpa no mal que enfrentamos, nas coisas ruins, frustrantes da vida, ou para podermos buscar forças que nos ajudam a ser melhores, né? Como anjos, como bons. E assim não nos sentimos totalmente responsáveis, muitas vezes, pelas coisas que fazemos. A religião fez, faz e ainda fará muito bem para a sociedade. A religião, ela existe exatamente para nos ligar a algo maior do que nós. Os filósofos, alguns criticam, outros explicam a necessidade do nível religioso da sociedade. E essas explicações, mais do que considerar o mal ou o bem, elas apenas nos indicam que nós precisamos realmente de motivações maiores. Nós podemos pensar nas religiões como instituições que as sociedades desejam que existam a serviço da humanidade nas suas mais amplas necessidades. Então, em primeiro lugar, não podemos criticar uma instituição pelo mal que ela vem fazendo por causa de alguns líderes que interpretam ou que agem de modo falho. Todos nós temos nossas falhas, todos nós temos o nosso aperfeiçoamento. E, enquanto representamos uma instituição, nós estamos com os bons objetivos dela. Os maus objetivos não são próprios de uma instituição a serviço de um grupo ou de uma sociedade ou de uma pessoa. Eles são apenas falhas, são necessidades, que nós podemos ver à luz também da filosofia de Bert Hellinger. Um próximo passo. Então, fica apenas o primeiro princípio. Uma religião começa a existir com um bom objetivo. Mostrar uma motivação superior aos seres humanos. Certo? E não podem ser julgadas por aquelas falhas provenientes de líderes que ainda não amadureceram o seu papel. Depois, nós temos os benefícios que elas podem trazer para a sociedade. Se eu creio ou não creio, eu posso perceber que ela traz bons resultados. Tá? Desses bons resultados, nós temos aqueles do nível material, aonde as igrejas, as religiões ajudam as pessoas nas suas necessidades de comida, de abrigo, né? Asilos que são criados, escolas em lugares onde a educação não chegou, outras onde a educação é promovida, mesmo onde a educação pública já chegou, mas de acordo com a luz das crenças que são sustentadas por aquela religião, como as escolas católicas ou evangélicas que existem aqui para nós, né? Existem ainda asilos, existem ainda orfanatos, creches, ONGs, existem grupos que levam alimentos para pessoas mais carentes da comunidade, e grupos que vão visitar mendigos. Esses são os benefícios materiais. Existem ainda os benefícios psicológicos. Nesses benefícios psicológicos, nós temos, por exemplo, pessoas desesperadas. Isso é psicológico. Nós temos pessoas tristes, pessoas desorientadas, pessoas viciadas, que precisam de um apoio e não encontram esse apoio em um lugar qualquer. E às vezes essas instituições fazem as pessoas se olharem como iguais, tanto aquelas consideradas boas, quanto aquelas consideradas ruins, porque são viciadas, porque são malfeitoras, porque são criminosas. E aí, então, as religiões abraçam a todos, mostrando que o que nos torna humanos é muito maior do que o juízo de bom ou ruim. Tudo isso depende da história de cada um. Então, esses são os benefícios psicológicos. Acolhimento, nova esperança, o não julgar, o perdoar, o buscar a paz, a união e mostrar que todos somos iguais e capazes de mal e de bem. Depois ainda tem, deixa eu ver aqui, a questão da tolerância. Muitas vezes somos intolerantes com as crenças dos outros. Não precisamos ser tão intolerantes assim.
Porque afinal, quando eu abraço a minha crença, quando eu abraço a minha crença, essa crença faz parte da minha história, ela tem um contexto ao qual surgiu. Às vezes foi através de meus pais, às vezes foi através de meus amigos. Está na minha história abraçar essa crença. Assim, quando eu me dirijo a outro, mesmo que missionariamente, eu tenho que buscar levar a mensagem desta minha crença. E não buscar levar a minha crença como uma imposição ao outro. Até porque o outro tem outra história e dentro dessa história podem haver outras crenças. Essas crenças nos fazem pertencer ao nosso grupo, à nossa origem e sermos fiéis. Essa fidelidade pode nos fazer bem ou mal, mas nos ajuda a pertencer. Quando eu respeito o pertencimento, eu sou capaz de respeitar a crença dos outros sem destruir as histórias dos outros. Então, a tolerância é vermos o que temos em comum, para que possamos respeitar a história e garantir que aquilo que a religião promove, que é união, paz, harmonia, consolo e etc., seja conquistado independente de nossas histórias. Só que, para cada um, sua história é importante. E por fim, nesse estudo, eu trago então a questão dos amores. Bert Hellinger, ela ilumina a gente claramente nessa questão religiosa, quando a gente percebe que ter uma crença é também ser fiel ao nosso pertencimento. É também buscar a nossa ordem, é também buscar o nosso lugar no mundo, sentido para a vida. Não podemos viver bem com a vida se não conseguimos acolher o princípio da vida. Esse princípio da vida está acima de nós. Está naquela primeira relação que Bert Hellinger diz, que vem do pai e da mãe. A união deles, a relação deles, independente de como foi essa história, se foi amorosa, se foi por acaso, se foi violenta, foi graças àquele momento em que eles se juntaram e jogaram um xadrez e fizeram a relação física, sexual, que foi possível existir. Tudo o que me ajuda a sentir essa minha origem do jeito que ela foi, é aquilo que eu busco, inclusive nas crenças. Tem muitas outras riquezas para se ver em Bert Hellinger a respeito das crenças, mas vamos ficar apenas com isso, já que eu estou pensando nos meus alunos de filosofia, né? O pertencimento. Respeitar o pertencimento, a ordem e o equilíbrio nos ajuda a crer de uma maneira mais saudável. Bons estudos!